Olá! Na próxima segunda-feira, o Procurador-Geral de Justiça de Minas, Jarbas Soares Júnior, deixará o cargo à frente do Ministério Público de Minas Gerais e ele está aqui hoje na TV MP para falar do trabalho realizado à frente do Ministério Público nesse biênio 2021-2022. Tudo bem, doutor Jarbas? Tudo bem, Laura. Eu queria começar perguntando para o senhor qual que é o balanço que o senhor faz desse período à frente do MP. Olha, foram muitas coisas que aconteceram nesse período, muitos projetos que foram realizados, ações institucionais, administrativas, jurídicas, fortalecimento dos órgãos de execução, busca do princípio da unidade, transparência, publicidade dos atos do Ministério Público, como a própria TV. Então foram muitas realizações que aconteceram, mas o balanço que eu posso fazer, porque pelo menos os colegas do Ministério Público de Minas sabem, eu fui procurador-geral em outro período de 2004 a 2008. O balanço que eu chego é que nós temos uma classe, uma categoria absolutamente dedicada ao trabalho, estudiosa, competente, corajosa, temos servidores qualificados, temos condições de fazer muitas coisas, tanto no campo administrativo quanto no campo funcional. O que nós precisávamos muito no período que eu assumi? Um ânimo, né? Um ânimo para fazer, acontecer, realizar, e projetos que a instituição conseguisse realizar. O saldo que eu vejo é que nós demos um passo muito rápido e muito à frente nesse 1 ano e 10 meses. E como é que estão as relações do MP com os outros poderes e instituições estaduais? O Ministério Público, ele tem que trabalhar com autonomia e com independência, mas de forma cooperativa, solidária, com os poderes do Estado e as outras instituições do sistema de justiça e, no caso, também de segurança pública. E restabelecer essas relações com o Poder Executivo cooperativa, porque o que o Poder Executivo realiza é exatamente o que o Ministério Público cobra e precisa fazer. Então, nós tivemos uma relação muito positiva, muito cooperativa e solidária com o Poder Executivo, resguardada a nossa independência. Com o Poder Legislativo também, nós somos filhos do Poder Legislativo e precisamos fazer cumprir as leis, a Constituição Estadual e a Federal. E o Ministério Público fez isso, aprovamos projetos históricos para a instituição, a reforma da lei orgânica na Assembleia Legislativa, e tivemos uma fluidez nesse relacionamento, com muito respeito também à Assembleia Legislativa, todos os deputados e servidores daquela casa. Com o Poder Judiciário, nosso irmão mais velho, como eu sempre disse, nós também estamos suplantando questões que estavam sem solução, tanto a antiga presidência como agora estão trabalhando conosco, ouvindo o Ministério Público, solucionando os problemas históricos. Com o Tribunal de Contas também um melhor relacionamento com a Defensoria Pública, a OAB, também com as instituições de polícia, tanto a estadual quanto a federal, com o Ministério Público Federal, com os Ministérios Públicos de outros estados. Então de certa forma, o Ministério Público está bem situado nessas relações institucionais, resguardando sempre a nossa autonomia e independência, mas sabemos que nós fazemos parte de um todo harmônico que tem que funcionar. E como líder de uma instituição como o Ministério Público, como é que o senhor vê o momento atual que a gente vive no Brasil? O Brasil, todos estamos acompanhando, todos nós estamos sentindo, nós estamos num país que está se redescobrindo de certa forma, com posições muito extremadas, discussões acaloradas, mesmo nas nossas famílias, e isso tudo parece a mim um processo de amadurecimento. Não vejo que a democracia esteja em risco, embora aconteçam diariamente ataques às instituições democráticas, à própria democracia, mas as instituições estão funcionando. O Ministério Público é parte muito importante disso tudo, porque é o órgão
de defesa do regime democrático e da ordem jurídica democrática. Então, nós estamos trabalhando com a nossa autonomia, com a nossa independência, estamos funcionando todos os organismos do Ministério Público. Agora, tem questões da cúpula do Poder Nacional, aí são variáveis que até escapam um pouco da nossa avaliação. Mas aqui em Minas Gerais, as instituições todas estão funcionando, não vejo nenhum tipo de contratempo maior. Às vezes discussões, questões políticas que esticam a corda um pouco para lá, mas Minas, como dizia Tancredo, brigam as ideias, não os homens. Há risco de retrocesso. Obrigado por nos incluir. O senhor estava falando isso, dessas ameaças que às vezes surgem. Há algum risco de retrocesso nesse perfil constitucional do Ministério Público? Eu acho que algum risco existe, porque há uma certa mágoa com o Ministério Público, às vezes algumas reclamações, muitas delas pelas nossas virtudes, não pelos nossos defeitos. Nós já tivemos agora um episódio recente, chamado PEC 5, mais atrás a PEC 37, que eram mecanismos de retrocesso na atuação do Ministério Público. Isso existe, né? Há setores insatisfeitos com a instituição, setores importantes, políticos, e os candidatos, sobretudo à presidência da República, e também os candidatos a senador e deputados, não foram instigados a dizer o que eles querem fazer em relação ao Ministério Público, sobretudo. Mas nós temos uma segurança que nossa instituição tem um respaldo social muito grande e nós temos ainda o Supremo Tribunal Federal como último árbitro da Constituição para eventuais retrocessos. Mas prevejo que para o ano iniciativas podem vir para menoscabar o Ministério Público. Aí é preciso que a nossa classe esteja muito unida, nacionalmente, localmente, para enfrentar, como nós fizemos na PEC 37 e na PEC 5. Por isso que nós precisamos estar muito próximos da sociedade e comunicando com a sociedade. O senhor falou da PEC 5, né? No ano passado houve uma mobilização grande, né, do Ministério Público no país todo e ela foi recusada, né? Sim, nós tivemos um trabalho muito grande, eu mesmo pessoalmente me expus muito nessa discussão, porque a PEC 5 tinha uma das mudanças que ela mexia no coração do Ministério Público, que era a independência funcional. Você não pode passar para o Conselho Nacional a possibilidade de intervir no trabalho do promotor, na independência funcional. É sagrado esse princípio. Então, nessa hora, nós tínhamos uma questão quase que de vida ou morte e tínhamos que ir para a luta. E quase que foi aprovado, pelo menos na Câmara, depois ainda tinha Senado, nós temos lá a presidência de um democrata, que é o senador Rodrigo Pacheco, e muitos senadores que foram governadores, ocuparam funções importantes e são a última palavra, talvez, na questão das mudanças constitucionais. Então, o Ministério Público precisa ficar muito atento por conta de, eventualmente, após a posse do presidente na próxima legislatura, de haver retrocessos, tentativas de retrocessos. Mas a instituição, ela sempre tem conseguido mostrar para a sociedade, para os formadores de opinião, a importância de nós zelarmos por ela. Então, no próximo bloco, nós vamos falar dos projetos realizados durante esse biênio 2021-2022. A gente volta já. TVMP, em todo lugar, ao seu lado. Realização: Ministério Público de Minas Gerais. Estamos de volta com a entrevista com o Procurador-Geral de Justiça de Minas, Jarbas Soares Júnior. Doutor Jarbas, uma das realizações da sua gestão foi a criação do Compor. Conta pra gente um pouquinho. O Compor foi criado num conjunto
de uma obra longa que começou com a mudança da Lei da Ação Civil Pública em 1992 pelo Código do Consumidor, que trouxe a possibilidade do Ministério Público fazer os famosos termos de ajustamento de conduta, que nós fazemos há 30 anos. Daí vieram os novos instrumentos do Ministério Público trabalhar na autocomposição de conflitos, e o Conselho Nacional do Ministério Público, quando eu estava lá, editou a resolução que cria essa política dentro do Ministério Público. Nesse período todo, nós descobrimos que nem tudo deve ser levado à justiça, ou que a justiça, às vezes, não é o melhor caminho. Por quê? Primeiro que os juízes têm uma gama de processos, de audiências, e os processos ficavam, às vezes, muito restrito às liminares e cautelares, que eram importantes. E também a sociedade viu, empreendedores, governos, toda a sociedade, que esses litígios infinitos não levavam a nenhum resultado. E o Ministério Público de Minas tem feito isso. Eu fui promotor de meio ambiente, fiz muito esses termos de compromisso no estado inteiro. Nesse momento deve estar acontecendo vários no estado. Mas precisava de uma política mais robusta nossa e com uma concretização disso em um órgão. E o Compor foi criado exatamente para buscar soluções no lugar das ações, dando para os membros do Ministério Público que têm que tomar essas decisões um respaldo maior, porque o Compor é presidido pelo Procurador-Geral de Justiça, tem uma equipe de promotores, tem técnicos da Central de Apoio Técnico, tem as coordenações do Ministério Público, todos para trabalharem junto com os promotores. E se vê que as pessoas querem conversar, querem achar solução. E eu digo que o Compor é aquele chão limpo que falava o governador Milton Campos, que as pessoas de bem, que querem resolver, vão sentar para conversar. Então, ele é o grande órgão do Ministério Público nesse momento, que está se resolvendo em 44 dias, em média, assuntos que demoravam 10, 15 anos para serem resolvidos. Ações importantíssimas, como agora 3 hospitais regionais no estado de Minas Gerais, o acordo feito com as mineradoras que não conseguiram descomissionar as barragens, o acordo com o governo do estado de 7 bilhões de reais para a saúde e tantos outros que têm sido utilizados. Muitas vezes nós levamos ao judiciário para homologação, muitas vezes nós resolvemos processos que já estão na primeira instância há muitos anos, ou às vezes no Tribunal de Justiça, ou no Superior Tribunal de Justiça, ou no próprio Supremo Tribunal Federal. Então, eu vejo que o futuro do Ministério Público será de 80% a justiça negociada e 20% ficarão os litígios. Então, nós estamos mudando a chave da instituição definitivamente, indo para uma porta que estava aberta, que faltava simplesmente o Ministério Público contextualizá-lo institucionalmente. E o Compor fez isso. Hoje é visitado por pessoas do Brasil inteiro. Essa semana teve o Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo. A semana passada teve a presença aqui do Corregedor Nacional para conhecer o Compor. Então, já é um projeto que está como semifinalista do Prêmio Nacional do CNMP, com uma boa prática. Eu tenho certeza que ela será difundida no país inteiro entre os ministérios públicos. E todos estão ganhando com isso. O Estado, Minas Gerais, a população, os empreendedores, os atingidos, as pessoas que precisam da ação do Ministério Público. Lembrando sempre, claro, as causas públicas. Você falou dos acordos com as mineradoras, uma outra criação, um outro projeto, né, que também é finalista do prêmio do CNPM, é o SIGA, né, que é um centro de controle de barragens, né, de mineradoras. Conta pra gente um pouquinho como é que ele foi criado. Outro projeto que o Ministério Público está implementando, já implementou, está funcionando, foi a criação da Secretaria de Assuntos Internacionais, que abre as portas do mundo para o Ministério Público de Minas Gerais. Nós estamos agora já funcionando com parcerias com ministérios públicos de outros países, de universidades. Estamos buscando exatamente ampliar. E o SIGA veio com um projeto aprovado junto ao governo do Reino Unido,
já está funcionando dentro do meio ambiente, é o maior sistema de monitoramento de barragens instantânea do mundo, que foi instalado aqui em Minas nessa parceria com o Reino Unido. E funciona no Ministério Público exatamente para nós acompanharmos as questões de barragem. É uma preocupação mundial com a situação brasileira, inclusive, e esse projeto está a todo vapor e nós vamos buscar maiores parcerias com outros organismos internacionais. O que é interessante dessa busca do conhecimento externo e das parcerias? É porque nós vamos ver coisas que a gente não está conseguindo enxergar, mas é exatamente nessa troca de informações. Por exemplo, o Ministério Público da Flórida, o vice-procurador-geral já esteve aqui, nós já estivemos lá na Flórida, temos projetos comuns, e a Procuradora-Geral de Justiça da Flórida, a Kathleen, ela vem aqui no ano que vem a Minas Gerais. Então nós estamos buscando projetos e iniciativas que possam clarear ainda mais os caminhos que a instituição deve seguir. Um outro projeto criado foi o da UCC, né, que é a Unidade de Combate ao Crime e à Corrupção. Mais uma inovação, né? Como é que essa unidade funciona? A grande iniciativa que foi no estado de São Paulo para combater o crime organizado foi a criação dos GAECOS, que hoje tem em todo o país. Aqui em Minas Gerais nós temos 13 GAECOS regionais, 12 regionais e o central. E o que acontece? A ação do Ministério Público, a própria Constituição apregoa, que ela deve ser baseada no princípio da unidade. E esse princípio nós não cuidamos ao longo dos tempos, o princípio da unidade. São dois princípios que parece que se chocam. O da independência, quer dizer, todos são independentes, mas tem o outro da unidade. Então nós estamos começando a trazer o Ministério Público de Minas Gerais para esse debate sobre a unidade. E a unidade de combate ao crime e à corrupção nada mais é de que um espaço onde estarão todos os órgãos de combate ao crime organizado e à corrupção, as coordenações estaduais e a Procuradoria de Competência Originária. Então, inserindo o Procurador-Geral também, novamente, como órgão de execução. Quer dizer, o Procurador-Geral ele não só funcionará como representante institucional ou como administrador, ele passa também a se inserir nas ações de combate ao crime e à corrupção em Minas Gerais. Para se dar um exemplo, ainda sem a UCC, nós recuperamos no ano passado 2 bilhões e 300 milhões junto com os demais órgãos parceiros do crime de sonegação e 500 milhões de reais do crime organizado. Então, o caminho nosso, autocomposição, soluções dentro do Ministério Público, outro, combate intransigente ao crime e à corrupção, e trabalhando em todas as demais áreas, o Ministério Público vai cumprir o seu papel. Ok, daqui a pouquinho então eu vou querer ouvir do senhor o trabalho feito para melhorar os serviços e o atendimento à população nas promotorias do interior do estado. A gente volta já. TV MP, em todo lugar, ao seu lado. Realização Ministério Público de Minas Gerais. Siga a gente nas redes sociais e procure por MPMG Oficial. Para mais informações, acesse mpmg.mp.br. De volta nessa conversa com o Dr. Jarbas sobre a gestão dele nesse biênio 2021-2022. Uma das realizações foi a promotoria 5G, né, que atende as promotorias do interior do estado. O projeto Promotoria 5G, ela vem dentro desse avanço tecnológico que hoje é uma necessidade, não é mais um projeto, é uma necessidade da instituição, que a tecnologia da informação ela seja rápida, eficiente, e nós temos isso como grande gargalo. Nós, quando assumimos o Ministério Público de Minas Gerais, era o 26º lugar do ranking do CNMP sobre tecnologia da informação. Nós subimos 2 degraus,
estamos no 24º, queremos chegar na Série A. Por enquanto estamos na Série B, mas já avançamos muito. O projeto Promotoria 5G é exatamente ver o que precisa fazer para uma promotoria funcionar no desenvolvimento tecnológico. Nós tínhamos uma internet péssima, agora temos já a mudança, nós fizemos um contrato novo e precisávamos dos mecanismos que essa promotoria virtual ela funcione, porque o judiciário está avançando e nós precisamos avançar. Na minha opinião, todo o desenvolvimento que o Ministério Público fizer, se não aprimorar a tecnologia para ela funcionar, e a Procuradoria que tem que garantir isso aos promotores, não são os promotores e promotoras que têm que conseguir, é a Procuradoria como órgão administrativo que temos que conseguir. Então, sem isso, todo o desenvolvimento nosso será falso. Nós precisamos estar conectados com o mundo, com os melhores instrumentos que tem hoje. Nós estamos fazendo os investimentos necessários e já começamos a colher os frutos do projeto Promotoria 5G. Um grande desafio que o MP tem enfrentado é o combate às fake news, nessa guerra de informações. Como é que sua gestão tratou disso? Olha, fake news é um fenômeno, né, hoje do WhatsApp, do Telegram, Signal e também do ser humano que busca difundir fatos reais. E uma das vítimas do fake news é o próprio Ministério Público. Se tenta combater o Ministério Público com fake news, jogando notícias em jornais de circulação nacional para atingir a imagem da instituição. Então nós temos que combater as fake news. Nós temos a Promotoria de Crimes Cibernéticos, que foi criado há quase mais de 15 anos, quando eu fui Procurador-Geral de Justiça a primeira vez, e ela estará inserida na UCC. Eu fui em Miami, conversei muito com a Procuradora-Geral de Justiça de lá. O que ela me disse? O crime organizado está se migrando para a área da tecnologia, os crimes virtuais, de todos os sentidos. Então, é uma área que nós estamos muito atentos a isso e também isso passa, logicamente, pelo combate às fake news, os sites e os meios ilegais, ilícitos, que são utilizados para, sobretudo, ludibriar a população. Nessa guerra de informação, nada melhor do que canais de comunicação, de acesso à população, né, para informar melhor a população. A TV MP veio para isso? A TV e a rádio do MP vieram para isso, exatamente para que a população seja informada realmente o que o Ministério Público faz, por que fez aquilo, quais são os nossos instrumentos. Nós estamos hoje ainda numa fase de experimento da nossa TV e da rádio, que começará em breve. O que nós precisamos aqui? De informar a população da ação do MP. Porque o que tentou se impingir, e muitas pessoas acreditam nisso, que nós somos uma classe de privilegiados, que ganhamos muito, que não trabalhamos, sendo que de manhã, à tarde, à noite, madrugada, todo mundo trabalhando muito, correndo risco de vida. Os promotores vivem, e as promotoras de justiça vivem numa carga emocional muito pesada, tratando com os dramas humanos e fazendo justiça. Então, a TV vem com esse objetivo de um lado. Agora, outro também muito importante, porque muitas vezes você tem uma lei nova, uma decisão nova, por exemplo, do Supremo Tribunal Federal, e depois nós precisamos decifrar isso para facilitar o trabalho dos colegas, para que todos não tenham que fazer a mesma pesquisa. E eu acho que a TV do Ministério Público vai ajudar muito, porque você pode fazer um programa aqui de 1 a 2 horas com especialistas e nós deixarmos aquilo para que os membros do Ministério Público, servidores, estagiários, analistas, todos possam assistir um programa com especialistas e se qualificar. Com isso também nós vamos economizar com a realização de seminários, de eventos, de convocação, de diárias, de transporte, a falta do colega na comarca, ele vem para cá para participar. Então aqui, de um dia para o outro, nós podemos fazer um programa para decifrar, por exemplo, o que decidiu o Supremo Tribunal sobre determinado tema no dia anterior. O Ministério Público de Minas inaugurou um escritório em Brasília, né? Qual que é a importância de estar perto desse centro do poder, né, federal para o Ministério Público? São duas frentes importantes. Uma é a política. Nós precisamos estar em Brasília para defender o Ministério Público dessas reformas a pior. Precisamos acompanhar, conversar, dialogar com o parlamento, deputados, senadores,
com aqueles que têm esse poder. Também fazer interfaces com o Poder Executivo, sobretudo o Ministério da Justiça, nesse diálogo permanente, porque o Ministério Público precisa estar lá na Casa Civil e na Presidência da República, porque de lá que saem os projetos do Executivo para o Parlamento. E outro ponto, nós precisamos acompanhar os nossos projetos e nossos processos no CNMP e no CNJ quando estiverem lá, e isso o escritório foi montado com esse objetivo. E o maior de todos são as nossas ações e os nossos processos no Superior Tribunal de Justiça e no Supremo Tribunal Federal, que nós acompanhamos todos os dias, os projetos de interesse da instituição e os projetos, os processos que o Ministério Público cuida. Só para se ter uma realidade, nós já agora, no mês de outubro, já contabilizando 354 vitórias no Superior Tribunal de Justiça. Imagina os colegas, é difícil você levar o processo para lá, que é muito difícil. Quando você consegue, nós tivemos essas vitórias. Por quê? Nós criamos a Procuradoria de Justiça com atuação nos tribunais superiores e colocamos colegas lá qualificados. Então, hoje, nós temos basicamente uma unidade na área criminal, sobretudo, que já tinha alguma coisa nos difusos, que nós acompanhamos o processo da primeira instância, Tribunal de Justiça, Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal. Então, nós estamos fortalecendo o princípio da unidade e o escritório também é muito importante. Nós fizemos a parceria com o Ministério Público de São Paulo, que é um grande Ministério Público, tamanho e de envergadura, um dos grandes Ministérios Públicos do Brasil. Então, nós estamos participando agora, eu particularmente já fui algumas vezes fazer sustentação oral no Superior Tribunal de Justiça. Então, nós estamos presentes em Brasília. O Ministério Público de Minas Gerais não poderia pensar pequeno. É um dos grandes Ministérios Públicos do Brasil, somos referência também e nós estamos agora, mais do que nunca, na capital da República. Aliás, já tinha o escritório desde 2005, quando nós criamos, mas agora fortalecido com a parceria com São Paulo. Doutor Jarbas, e na área administrativa, o que não foi feito? Nós já fizemos muitas coisas que aqui num curto espaço de tempo eu não poderia explicar. Na área de tecnologia, da gestão, nós precisamos de fazer mais aqui, fazer mais com menos, mas nós precisamos ainda dar uma estrutura melhor para as procuradorias e promotorias de justiça de todo o Estado. O nosso orçamento é 2%, e o do Tribunal de Justiça é de 6%. Nós estamos fazendo um esforço enorme para acompanhar a evolução do Tribunal de Justiça e eles ainda têm os fundos. Então, com 2% fica quase praticamente impossível. E hoje há uma sobrecarga do orçamento geral do Estado. Né? Então, com 2% para acompanhar 6% é muito difícil. Mas nós já estamos fazendo, nós precisamos fortalecer as estruturas de trabalho dos membros do Ministério Público. Fica mais barato, inclusive, ao invés de ter um promotor, ter mais um assessor, um assistente, o oficial, os estagiários. E nós, além de tudo, nós temos que dar estrutura física. Nós estabelecemos um novo formato com o Tribunal de Justiça para a construção dos fóruns de promotorias, estamos sentados juntos conversando, mas nós ainda temos que construir, desapropriar, alugar, isso tudo tem um custo. Na terceirização, nós pulamos de 70 milhões para 120 milhões, ainda falta muito para a gente fazer. Então, o objetivo da Procuradoria é dar condições de trabalho para os promotores e para as promotoras, procuradores, procuradoras e servidores da instituição. Esse é um papel da administração superior. O nosso orçamento, mais de 97%, é só para pessoal, mas nós estamos buscando mecanismos para que esse desenvolvimento seja mais rápido. Final de tudo, eu posso dizer o seguinte, o Ministério Público é uma corrida de 4 por 100. Uma gestão passa o bastão para a outra faz, a outra faz, e nós vamos caminhando. E a instituição sempre será uma instituição em construção. O Ministério Público será uma obra inacabada, mas nós temos que colocar tijolo por tijolo e vencer etapas. O que nós fizemos nesses 2 anos foi dar um passo, um avanço grande, e esperamos que a instituição continue nesse ritmo nos próximos anos. Doutor Jarbas, obrigada pela sua presença aqui na sua casa. Um prazer. Obrigado, Laura. E a você que esteve nos assistindo, obrigada pela audiência e até breve.